Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me assistindo. Meu nome é Marlon Ricardo, eu sou advogado, criminalista e professor de Direito Penal. E nós vamos conversar hoje sobre o caso do João de Deus. Inicialmente, eu queria agradecer às pessoas que me mandaram via redes sociais o artigo do professor Guilherme de Souza Nutti tratando do caso, que é sobre isso que nós vamos debater hoje, não sobre o caso em si, mas sobre esse artigo do professor Guilherme e as minhas concordâncias ou discordâncias em relação a ele. Então, muito obrigado, agradeço sempre a participação de vocês nas redes sociais. Fico muito feliz que vocês venham participar desse jeito e vocês peçam a minha participação dessa forma. Muito obrigado de coração. Em relação ao caso é o seguinte, para quem está assistindo esse vídeo depois ou não está sabendo do caso, João de Deus é um médium que está sendo acusado de ter abusado sexualmente, no sentido mais abrangente possível dessa afirmação, de algumas mulheres, mais de 300 mulheres no ofício dele. Na visão do professor Guilherme de Souza Nutti, chegando direto no mérito, você sabe que eu não fico de rodeios e tampouco vou ficar falando de dogmática. Eu vou falar sobre uma questão mais lógica e prática. Na visão do professor Guilherme de Souza Nutti, esse crime, ele não seria o crime, caso ele tenha cometido de verdade, ele não seria o crime de violação sexual mediante fraude, e sim o crime de estupro de vulnerável. E o professor Guilherme Nutti entende isso porque, na visão dele, essas mulheres que foram abusadas, supostamente, elas estariam tão fragilizadas e a religião seria algo tão forte que elas não teriam nenhum tipo de escolha. E por essa falta de escolha, basicamente seria o crime de estupro de vulnerável e não o crime de violação sexual mediante fraude. Nesse ponto, quem sou eu para discordar do professor Nutti? Porém, eu discordo dele completamente. Por quê? Vamos por partes. Primeiro, supondo que esse crime seja verdadeiro, que esses fatos tenham acontecido de verdade, temos que partir desse pressuposto para que a gente possa falar a respeito do crime. Para você falar de estupro de vulnerável, você tem que ter uma situação de vulnerabilidade inerente ao cidadão, inerente àquela pessoa. A pessoa tem que ser vulnerável, não é uma condição que ela tem esporádica e temporária e circunstancial que traz aquela vulnerabilidade. Então é a idade, é uma doença mental que mitigue dela a capacidade de compreensão das coisas. Não é simplesmente uma vulnerabilidade em sentido abstrato, em sentido de uma pessoa é mais vulnerável perante outra, ou a influência de uma pessoa pode influenciar outra pessoa, porque senão nós estaríamos interpretando essa vulnerabilidade, nem tem esse contexto de vulnerabilidade no artigo em si, interpretando de maneira extremamente extensiva, e todos nós sabemos que quando falamos de direito penal e direito processual penal, direito penal especificamente, a interpretação extensiva ela só pode ser feita quando em benefício do réu, jamais em prejuízo do réu. Isso é o que a tecnicidade nos diz. Então eu não vejo como a gente falar de estupro de vulnerável. Claro que dentro dessas acusações, se elas forem verdadeiras, haverão sim estupros de vulnerável, ou tendo em vista de que, salvo engano, tem vítimas que têm menos de 14 anos e afins. Mas caso não tenham, ao meu ver, não tem como. Também não teria como ser estupro, porque o estupro depende obrigatoriamente de uma violência ou de uma grave ameaça. E pelo que foi informado até agora, mesmo as denúncias, se elas forem verdadeiras como elas estão feitas, não houve em nenhum momento ameaça, tampouco violência. Então não teria como ser o crime de estupro. O crime de violação sexual mediante fraude, ao meu ver, é o que, por enquanto, melhor se adequa a essas circunstâncias, tendo em vista que, supondo que isso tenha acontecido, e eu estou supondo, claro, porque o caso é recente, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não faz ideia, a gente sabe que tem um monte de gente denunciando. Qual que é a realidade dos fatos, a gente vai descobrir daqui a alguns anos, provavelmente. Mas, supondo que seja verdadeira, todas as acusações como elas estão sendo feitas, a situação seria a seguinte. Ele, como médium, incorporaria, eu não sei se a terminologia é correta, me desculpe quem tem a religião ou a concepção que eles possuem, ou me corrija se eu estiver errado aqui nos comentários, ficarei muito feliz, mas ele incorporaria alguém e esse alguém seria responsável pela cura de diversas pessoas. Estamos falando de uma gama de pessoas imensa. E nessa circunstância, ele teria se aproveitado da fé de algumas dessas pessoas para que elas o tocassem ou masturbassem, salvo engano tem uma denúncia inclusive de sexo oral, e inclusive com crianças menores, adolescentes e idosos e afins. O ponto é, quando você diz que a liberdade daquela pessoa, a capacidade de escolha dela,
ela existe, porém, ela foi reduzida ou completamente obstruída em razão de uma argumentação falsa, você está falando que o crime é violação sexual mediante fraude. Aquela capacidade que aquela pessoa, de discernimento que aquela pessoa tem, ela é reduzida em razão da fraude. Ela não nasce reduzida com ela, que seria uma necessidade para que a gente falasse de uma vulnerabilidade específica dentro do estupro de vulnerável. Estamos falando de uma vulnerabilidade que é criada pela fraude. Portanto, não tem como nós falarmos de um crime que não seja a violação sexual mediante fraude. Quando muito, o novo crime que nós temos aí, o que nem poderia ser aplicado de forma nenhuma, que é da importunação sexual. Mas também não vejo como enquadrá-lo. Ao meu ver, pelo pouco que eu pude perceber até agora, o melhor enquadramento, caso sejam verdadeiros os fatos imputados a ele, seria sim a violação sexual mediante fraude, jamais o estupro de vulnerável. Porque mesmo que a questão religiosa ela seja extremamente forte e aquela pessoa realmente acredite naquilo que ele estava falando e faça completamente com a sua visão completamente tampada por aquela circunstância e até um elemento pequeno de vulnerabilidade que seria a doença daquela pessoa, mas não uma doença que afete o discernimento dela e uma doença sim que prejudique. Isso seria a utilização de uma fraude com o objetivo de se aproveitar de uma fraqueza para conseguir alguma coisa, o que é a base, o nascimento de delitos como estelionato, de delitos como o que provavelmente nesse caso vão surgir ainda, estelionatos nessa circunstância, e delitos como a própria violação sexual mediante fraude. As doações que vêm para uma pessoa que se coloca de uma forma e se aproveita da fé de um outro cidadão, sendo uma situação mentirosa, elas são estelionato. Então isso aí vai surgir, você pode ter certeza que os próximos desenrolares vão surgir estelionatos também em relação a isso. E quando você se aproveita dessa fé de forma mentirosa, pressupondo que seja mentira e que isso realmente tenha acontecido, quando você se aproveita da fé de uma pessoa desse jeito, de forma mentirosa, para com ela ter uma relação sexual ou qualquer outro ato libidinoso, você está falando de violação sexual mediante fraude. Nós já tivemos casos, inclusive, em que pastores foram acusados de ter relações sexuais com fiéis, alegando que isso era necessário para que tivesse um benefício ou algo do tipo. É uma situação muito parecida. Se aproveita da fé daquele cidadão, usa isso como subterfúgio, essa é a fraude, essa fraude mitiga ou cega aquele cidadão em relação à sua capacidade de resistência ou à sua vontade, principalmente, e isso se configura como violação sexual mediante fraude. Externar isso como estupro de vulnerável, como pretende o professor Guilherme de Souza Nutti, pretende no sentido de como defende o professor Guilherme de Souza Nutti, ao meu ver, não seria possível. Mas essa é a minha opinião, os comentários estão abertos para vocês externarem as opiniões de vocês os comentários, seja do YouTube, seja do Facebook, Instagram, seja lá onde for, eles são o campo que a gente pode usar para ter esse tipo de discussão e fazer esse debate evoluir. Quem sabe, se evoluir mais o debate, a gente grava um vídeo novo, eu posso inclusive mudar de ideia, eu estou disposto a ver opiniões de vocês, mas para isso vocês têm que dar essas opiniões aqui. Agradeço muito por terem assistido esse vídeo até aqui e até a próxima.